O Tríduo Pascal é o centro da nossa fé e da nossa vida. Entramos nele este ano de uma forma diferente, sentindo duramente a impossibilidade de o poder celebrar fisicamente presentes na Assembleia Santa, mas não de forma menos real e profunda. Ao sacrifício de Cristo, juntamos o sacrifício da nossa vida, o sacrifício da Igreja e de toda a humanidade, acrescido do facto de não podermos comungar o corpo e o sangue do Senhor, mas estando intimamente unidos a Ele e à comunidade cristã, em espírito e em verdade. Apesar de sermos muito poucos os que participamos nesta celebração aqui na Sé Nova, sabemos pela nossa fé que é a Igreja de Cristo que aqui está presente, na pessoa do Bispo, de alguns sacerdotes e diáconos, de consagrados e leigos. Aqui está o povo de Deus que caminha na nossa Diocese de Coimbra, pois a nossa comunhão com Deus e com os outros, precisando da reunião presencial e visível da Assembleia, não se reduz a ela. Esperamos que este jejum celebrativo, eucarístico e social, vivido pelos fiéis, desperte o novo ardor e o maior gosto por saborear a dimensão comunitária da vivência da fé. Sentimos-nos, caríssimos irmãos e irmãs, a regressar às fontes da nossa história, quando se valorizou muito o lugar da Igreja doméstica e quando as pequenas comunidades se reuniam para a escuta do ensino dos apóstolos, para a fração do pão e para a comunhão fraterna. Nessa altura, os espaços eram pequenos para o dinamismo crescente da comunidade cristã por meio da evangelização. Hoje, os espaços são, porventura, muito grandes para a reduzida dimensão dos que assumem celebrar e viver a fé. Então, sentia-se de forma muito marcante a presença de Cristo morto e ressuscitado, como a boa nova de Deus que salva a humanidade. Talvez, agora, possamos estar a viver demasiado da dimensão social da cristandade. Talvez agora seja urgente enraizarmos-nos na comunhão com Cristo e com os irmãos que nasce do batismo recebido. Poderia alguém tirar conclusões erradas e pretender justificar a opção, hoje muito comum, de viver uma fé cristã de forma individualista e sem a essencial dimensão comunitária. A conclusão que se impõe é outra. Os laços que nos unem a Deus e aos irmãos são os laços do Espírito que dá vida e faz de nós um povo que acredita, que celebra, que escuta, que ama, que partilha e que vive em igreja, disponível para ser sal, fermento e luz no meio do mundo. A liturgia deste dia põe diante de nós três realidades que manifestam claramente as linhas que tecem o modo como Deus nos propõe que vivamos a fé cristã em Igreja enviada ao mundo. São elas o sacerdócio, a Eucaristia e a caridade. Por meio do batismo na fé da Igreja, participamos na morte e na ressurreição do Senhor. Somos constituídos em povo sacerdotal, que oferece a Deus a honra, a glória e o louvor por meio da sua vida. Uns com os outros e uns pelos outros, em comunhão com Jesus Cristo, que nos eleva até ao Pai e na unidade do Espírito Santo. O sacerdócio ministerial, que configura alguns homens com Cristo, cabeça e pastor da Igreja, torna-se visivelmente um serviço a todo o povo de Deus, quando os mesmos sacerdotes reúnem a comunidade e anunciam a palavra e abençoam o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, o único e eterno sacerdote.
Nesta noite, agradecemos a Deus que deu à sua Igreja este sinal visível do seu desejo de congregar o seu povo e de manifestar a sua vontade de nos salvar, precisamente como povo. O sacerdócio ministerial, que constitui alguns como pastores unidos a Cristo, bom pastor, dá-nos a certeza de que a fé não é uma questão individual, nem algo que se possa acreditar ou viver somente no foro íntimo. Quando convoca a Assembleia Cristã, quando presida à Eucaristia e aos outros sacramentos, quando anima os fiéis por meio do anúncio da palavra do Evangelho e quando incentiva a caridade em nome de Cristo, o sacerdote está a servir a causa da construção do povo de Deus. Quando, na tarde daquele dia que antecedeu a sua paixão, Jesus se reuniu com os seus discípulos, partiu o pão e deu o cálice a beber, estava a deixar-nos o alimento para a vida do seu povo. Depois de escutarem atentamente as suas palavras, fazei isto em memória de mim, os cristãos nunca mais deixaram de celebrar os mistérios da fé pascal. Ainda hoje, sempre que celebramos a Eucaristia, estamos a dar continuidade ao seu mandato. Fazei isto em memória de mim. E estamos a proporcionar aos fiéis o alimento que conduz à vida eterna. Quanto mais débil se torna a fé cristã no coração dos batizados, menos importância tem a celebração da Eucaristia e mais se afirma a possibilidade de uma vivência individual da fé. Sem a celebração da Eucaristia, perde-se Cristo Palavra e perde-se Cristo Pão. Perde-se a presença real e fica-se com uma ideia bela, um sentimento íntimo, uma ética humanista ou um conjunto de linhas de orientação para a vida. Nesta Quinta-feira Santa, quando tantos cristãos se veem privados da participação presencial na Eucaristia, somos convidados a reforçar o amor por Cristo Eucarístico que nos convoca e nos reúne para partilharmos com Ele a alegria do reino já inaugurado. Não temos outro momento tão marcante da nossa comunhão com Deus e com a humanidade como o da Eucaristia, pois nela ficamos unidos a Jesus, que ali realizou o seu amor universal aos irmãos e a sua plena sintonia com o coração e a vontade do Pai. A caridade de Deus manifestou-se aos homens por meio de Jesus Cristo, seu Filho, oferecido por nós no sacrifício da cruz. Ali se revelou o rosto de Deus, que não pode deixar esquecido ou abandonado nenhum dos seus filhos. No fundo, a vocação de cada cristão consiste, acima de tudo, em seguir os passos de Jesus e em viver na caridade para com os irmãos. E nada mais contrário à fé cristã do que viver fechado aos outros, numa autocontemplação de si mesmo, no intimismo individual, mesmo que isso aparentemente produza um certo sentimento de paz de coração. O gesto de Jesus que lava os pés aos seus discípulos concretiza de modo admirável o mandamento novo do amor que nos foi deixado como o nosso caminho. Assim como eu fiz, fazei vós também. A caridade será sempre o sinal maior de que somos povo de Deus e deve ter todas as concretizações que os tempos, lugares e situações requerem. Também a pandemia que aflige a humanidade é lugar de caridade já em ato e tem de continuar a suscitar formas adequadas de concretização da mesma caridade. Onde quer que nestes dias haja alguém
que olha para o seu semelhante com caridade, aí já se encontram os sinais do amor de Deus. Aí já está a força da graça que, por meio de Cristo, chegou a toda a humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, agradeçamos ao Senhor de todo o coração, porque não esquece este povo que é o seu e porque nos dá a certeza de que sempre permanece conosco, dando-nos ânimo e coragem para estarmos uns com os outros nesta barca comum, que Ele quer que seja uma barca de salvação para todos.